Quero agradecer a Deus. Abra sua Bíblia, 2 Samuel 6. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus concede a nós para estarmos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a Ele, a Deus, pela vontade divina de Deus. Estamos aqui. É o convite do pastor Benailson, e o evangelista, foi o seu porta-voz, esteve ali na Aldeia Moreira, pregando a palavra de Deus. Quero agradecer muito a Deus. Agradecer também a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Adilson, minha esposa também, em nome de Jesus, Eu quero agradecer a Deus. Eu trago a saudação da igreja onde nós congregamos, a saudação da igreja IPL, ou Igreja Presbiteriana Renovada da Aldeia Moreira. Eu trago a paz da igreja em nome de Jesus. Muito feliz por essa noite. Eu creio e acredito que Deus preparou coisas grandes para as nossas vidas nessa noite. Quem é o dono da glória aqui, irmãos? Quem é o dono do poder aqui nesta noite? Só Deus tem todo o poder para fazer milagre. Certamente Deus não depende do ser humano, certamente, mas Ele precisa ser adorado. É por isso que Ele fez o homem no jardim do Éden, para relacionar com o seu Criador, a saber, a Deus. Então hoje nós estamos aqui para nós se aproximar da presença de Deus. Aleluia. Deus está aqui e isso é real na nossa vida. Nossa fé garante que Jesus, Deus, o Espírito Santo é sobre a vida da igreja. 2 Samuel, capítulo do número 6, versículo de número 14, 15 e 16. Diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças. Diga forças. Não, forças. Diante do Senhor, e estava Davi cingido de um efode de linho. Assim subindo levava Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Se aceita na presença de Deus, alegrando a Deus com seu louvor, exaltando a Ele, porque Ele merece ser glorificado essa noite com todos os dias da nossa vida. Diante desta palavra a qual nós lemos, e é dado como tema o título deste trabalho abençoado da parte de Deus, a qual Deus dera ao coração acerca desta passagem bíblica ou dessa história bíblica. Nós vamos aqui falar do segundo rei de Israel, chamado Davi. Nós sabemos que Davi era o segundo rei de Israel, porque primeiro foi Saul. E Davi, ele era um homem pastor, cuidava das ovelhas. Davi era o oitavo, irmãos, ou melhor, era o oitavo filho da casa de Jessé. Então, quando Deus diz ao coração do profeta Samuel para ele ir na casa de Jessé, escolher, ou aprove Deus escolher dentre os filhos de Jessé um homem, ou um jovem, ou um moço, para
a estar reinando no lugar de Saul. Porque assim Deus tinha rejeitado, aquilo que ele não tinha obedecido à voz divina de Deus. Então lá Davi é escolhido como um rei da casa de Israel, para se assentar no trono como rei. E Davi, diz a Bíblia Sagrada, que Davi, ele cuidava das ovelhas, não simplesmente estava olhando as ovelhas, mas Davi tinha um cuidado imenso. A Bíblia se conta que um fato acontecido quando Israel é afrontado por um homem chamado Golias, ou pelo exército de Deus. Davi conta a sua história para Saul, ainda Saul era rei. Então a Bíblia diz que Davi conta como é que ele lidava com a sua situação lá no campo com as ovelhas. Então Davi não simplesmente ele estava só olhando as ovelhas. Não, Davi estava olhando e cuidava das ovelhas. Glória a Deus. Porque há uma grande diferença de nós apenas olhar. E há uma grande diferença de nós cuidar. Há uma grande diferença de apenas você estar aqui olhando. Mas há uma grande diferença de nós estar aqui cuidando. Será que eu vou adorar a Deus? Meu Deus! Davi, ele não estava apenas olhando as ovelhas, mas ele tinha um cuidado com as ovelhas. Que tanto ele conta o que aconteceu na história dele, que vinha um urso, que vinha um leão da mata, vinha, saqueava ou arrastava uma das ovelhas. Davi conta assim dizendo: olha, eu não deixava levar as ovelhas. Eu enfrentava o leão, eu enfrentava também o urso. Então Davi não tem apenas um olhar, apenas só de olhar, mas Davi tem um cuidado com as ovelhas. Então imagino eu, é por isso que Deus escolheu Davi também. Aleluia. Porque às vezes nós somos escolhidos por aquilo que nós tratamos, ou melhor assim dizemos, ou como nós tratamos a igreja, ou como nós tratamos a casa do Senhor, ou como nós se arrumamos quando nós vimos para a casa de Deus. Antes de nós chegar aqui no templo da casa de Deus, algumas pessoas já estavam aqui ajeitando, arrumando, varrendo a casa do Senhor. Então isso são os cuidados da casa de Deus. Então Deus não escolhe pessoa apenas para ele olhar, mas também para cuidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não chama a pessoa apenas para olhar, mas também para cuidar. Maravilha, Deus. Você está perguntando, irmão Eliezer, mas não, ele tem a ver com a arte. Tudo. Tudo. Mas não, irmão Eliezer, falando sobre a arte, mas tem tudo, irmãos. Meu Deus. Só você olhar para a história da casa de sacerdote, ele não tinha cuidado mais com a arte. Ele só olhava. Ofni e Finéias. É isso? Aprontava na porta do templo e ele só olhava. Eita Deus! O Senhor é Deus! Ele só olhava ao Ofni e Finéias desprezar as ofertas da casa de Deus, a qual o povo ofertava para ele manter a sua vida. Meu Jesus! Então ele apenas olhava, ele já não cuidava mais. Eita meu Deus! E nós vamos falar de algo aqui que é uma antiga aliança, algo tremendo, uma coisa especial. É algo onde Deus se comunicava com o homem, é onde Deus falava com o homem, é onde Deus descia lá e bradava para falar com o homem. Então não adianta nós apenas olhar a arca, temos que ter cuidado com a arca. Porque ele
até que chega um determinado tempo que Deus levanta um profeta que não é dito o nome dele para sentenciar, para confirmar a palavra de Samuel que tinha dito a ele, dizendo assim: olha, Deus vai me julgar a sua casa, Deus vai matar os teus. Foi Deus falando. Mas como disse muitos pregadores, entrou aqui e saiu aqui. A palavra de Deus, ela entra aqui e tem que ser guardada aqui. Então, quando eu comecei a entender, irmãos, por que Davi fica feliz quando a arca está voltando para a cidade de Davi ou a Jerusalém? Para nós entender por que Davi foi buscar a arca do Senhor. Então, se eles foram buscar, é porque perderam. Se eles foram procurar alguma coisa, foram buscar, é porque perderam a arca. Se você observar o Filipe Inés em uma peleja, pega a arca, leva no meio da batalha, achando que simplesmente está a arca lá, Deus quer dar vitória. Deus poderia dar vitória? Poderia. Mas a arca ela corresponde não apenas em si a arca, mas com quem está levando ou quem está conduzindo a arca. Eita Jesus! Deus sabia da história do menino Finéias. Então lá eles perdem para os filisteus levam a arca da aliança, ou a arca do concerto. E assim passa, Deus trata com o povo ali. Eu fiquei olhando essa história, irmãos. Eu fiquei observando essa história. Quando Deus, ou melhor dizendo, quando a arca está na casa de Dagom, um dos deuses dos filisteus, é posto a arca do Senhor. E Dagom estava lá, parado com uma estátua. Diz a Bíblia Sagrada, ao amanhecer do dia, o sacerdote de Dagom se levanta, ou seus adoradores, discípulos, sei lá, se levantam de manhã, e eles vão ver que Dagom não está mais em pé. Dagom está com o rosto em terra. Mais uma vez eles levantam Dagom e colocam lá. Mais uma noite se passa e amanhece novamente. Agora eles não vão ver mais o seu Deus, ou a imagem do seu Deus de pé. Não simplesmente ele vai estar com o rosto em terra, mas a sua cabeça, o seu braço estão cortados. Eita Deus! Então aí começa a entrar o pavor, o temor no coração dos filisteus. Durante 7 meses, Deus começa a tratar com o povo dos filisteus. E assim a arca é enviada, assim a arca passa em casa, passa na casa de um homem que me foge a memória do nome do homem. A casa do homem é tão abençoada que tudo que ele faz prospera. Porque esse homem era Israel, do povo de Israel. Era um homem pertencente às bênçãos de Deus. E este homem recebe a arca, e tudo que ele faz prospera. Tudo que ele joga, dá. Deus o abençoa de uma forma especial. Aleluia. Se não me engano, é 2 meses suficiente que ficou ali. 2 meses não foram só de bênção na vida daquela família por guardar a arca da aliança. Então o negócio não é apenas você estar olhando, você tem que cuidar daquilo que Deus entregou sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Diz aqui a Bíblia Sagrada, irmãos, conta-se a história de Davi. O desejo de Davi era de trazer a arca de volta. Davi queria a arca do Senhor. Davi queria que a presença de Deus estivesse de novo no meio do seu povo. Aleluia. Você não entendeu, irmãos?
ele queria que Deus estivesse uma vez mais no meio do seu povo. Se nós queremos ver Deus no meio do arraial, no meio dos cultos, irmão, há uma grande necessidade de nós buscarmos a presença do Todo-Poderoso. Quer que Deus, irmão, sacode este lugar, irmãos? Deus não vai descer aqui, irmãos, se simplesmente você vai dizer, irmão Eliezer, eu estou passando por luta, glória a Deus. Irmão Eliezer, o gigante veio na minha vida e me desafiou, glória a Deus, mas o gigante nunca caiu. A Deus, Davi não se aproximou do gigante. O segredo para Deus está aqui. Você tem que abrir a tua boca e dar glória para ele, irmão. Se Deus está no meio do arraial, joga tuas mãos para cima e dá glória para ele nesta noite. Davi fala, eu quero Deus no meio da minha nação. Davi aqui não era qualquer pessoa, Davi era rei. Davi está dizendo, olha no meu reinado, eu quero a presença de Deus. Da sébia, da cã, do céu, da mão da cai. No meu governo eu quero a presença de Deus. Não adianta sentar no trono se não tiver a presença de Deus. Você não está entendendo ainda. Não adianta você sentar aqui, irmãos, e não ter a presença real de Deus sobre a tua vida. Davi está dizendo, eu quero a presença de Deus no meu governo. Eu quero a presença de Deus na minha liderança. Eu vou buscar a arca. Eu vou tomar a arca de volta. A arca é do povo de Israel. Irmão do céu, vai em busca da arca do concerto. O que é do mundo é do mundo. Ou você não entendeu, irmãos? A arca do conselho está no meio dos filisteus. Quando Deus mandou uma hemorroida lá, irmão, meu Deus do céu. Aleluia, o povo ficou apavorado. Fizeram até imagem de hemorroida, irmãos, de ouro. Fizeram até rabo de ouro para Deus. Aleluia, para a vida do teu povo. Ou o povo filisteu. Aleluia, eu quero te dizer, o que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. A Deus não entregou para o diabo, Ele entregou para você. Deus não entregou para o demônio, Deus entregou para você. Então aproveita, irmão. Agora aqui nessa noite, se realmente você é adorador, reage aqui neste momento, expressa uma adoração diante do Senhor. Paulo e Silas, eu sempre falo isso, irmãos. Prova não cala crente, não. Prova não cessa a adoração do crente, não. Paulo e Silas açoitaram, oprimido, com os troncos nos seus pés. Fala para o seu irmão do lado assim, você ora e eu vou louvar a Deus. Interceda por mim que hoje eu vou louvar a Deus. E Deus vai começar a tremer aqui nessa noite. Se Paulo ficasse quieto naquela cadeia, naquela prisão, irmãos, ele estava preso até hoje lá, irmãos. Só havia osso de Paulo e Silas, mas ele resolveu dizer, não, eu preciso glorificar o nome do Todo-Poderoso. Eu preciso adorar o nome daquele que fez o céu, fez a terra. Deus é inteligência ao homem. Deus pode arrebentar os cárceres, as prisões e os aguilhões que voltaram contra a minha vida. Aí você vai perguntar, irmão Eliezer, na peça. Lógico. Então eu vou cansar, irmão Eliezer. Ei, leia a Bíblia. É mesmo? Leia a Bíblia, o
povo ficou, irmãos, no encerrando nas suas 7 voltas em Jericó, na muralha de Jericó, o povo rodou 7 vezes. Então a arca do Senhor, a arca do concerto, estava ali nos ombros do sacerdote. 7 voltas durante o dia. E o sacerdote, aleluia, se você observar aqui a história de Davi, que ele se caminhava um pouquinho e sacrificava ao Senhor. Então foram 7 voltas, irmãos, aleluia, em volta de Jericó. Aleluia. Então o povo lá, o sacerdote levava a arca, caminhava um pouquinho, sacrificava ao Senhor. Aleluia. Então imagina só, eu quero uma mentalidade aqui nesta noite, irmão. Olha só como eles se esforçaram, batalharam para que a muralha caísse. Eles começaram a marchar. Sabe por que eles começaram a marchar, irmão? Porque a arca do concerto estava no meio do arraial. Porque a arca do concerto estava no meio do seu povo. Para a igreja marchar, para a igreja caminhar, é uma grande necessidade da presença de Deus estar no meio do arraial. Traz a presença dele, traz a presença dele, traz a presença dele, busca a presença dele, receba a presença dele, adore a presença dele, glorifica na presença dele, receba a autoridade na presença dele, glorifica ele aqui nesta noite. Ele está trazendo a arca. Era o desejo de Davi trazer a arca. Como nós já explicamos aqui, porque Davi queria que Deus estivesse com ele no trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, na sua mentalidade, penso eu, se eu fosse Davi, eu pensava assim: não adianta eu ter servos, muitos soldados, ir para a guerra e perder a batalha. Porque a presença de Deus não era mais lá, porque a arca do concerto não estava no meio do seu povo. Talvez Davi pensava assim: olha, o que adianta eu ter riqueza sem a presença dele? O que adianta eu possuir e não ter a verdadeira bênção, o verdadeiro abençoador? Aí você vai dizer: mulher, eu estou sendo abençoado. Ei, abre sua visão, abre sua mentalidade, até o ímpio é abençoado. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Mas a diferença nossa, irmãos, que nós temos o dom da bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando vamos tratar a história de Deus, só no Velho Testamento, Deus só aumentou o pão lá no Antiga Aliança. Porque Deus fez só tudo isso lá na Antiga Aliança. Ei, leiamos a Bíblia, irmãos. Deus multiplicou o que? O pão e o... Então Deus era o Deus do Antigo Testamento e também o Deus do Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus é Deus, irmãos, em todas as áreas da vida, em todo o globo terrestre. Deus é Deus acima de tudo. Maravilha, Deus. Só que Davi, irmãos, quando foi trazer a arca, foi já levando para a cidade de Davi, ou a cidade lá onde ele estava. Davi não pegou aquela arca, irmãos. Ficou triste. Diz o versículo que nós lemos aqui nesta noite que Davi saudava com todas as suas forças diante do Senhor. Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, nesta noite. Davi em si pegou a sua força e saltava diante de Deus. Aí você vai me dizer: irmão Elzé, eu preciso sentir o Espírito Santo para mim começar a adorar. Não, irmãos. A adoração começa através de você aqui nesta noite. Davi não precisou ser tocado pela presença do Espírito Santo.
começou a saltar diante da presença de Deus, irmãos. Miriam pegou seu tamborim e correu, bateu o tamborim e olhou, só o Senhor é Deus. Depois que Miriam viu, aleluia, o povo do Egito, os seus cavaleiros, os seus cavalos, sendo sucumbidos pelas águas do Mar Vermelho. Aí Miriam pega o tamborim e sai correndo e diz, só o Senhor é Deus. Aleluia. Então o negócio não é nós reconhecer o que Deus está fazendo por nós, irmão. Miriam disse assim, Deus está me dando vitória, eu vou adorar o nome dele. Eu estou aqui na casa dele nesta noite, eu vou adorar o nome dele. Eu estou sentadinho aqui, eu vou glorificar o nome dele. Quem reconhece as bênçãos de Deus, começa a adorar, começa a glorificar, começa a bendizer, para que tem mais bênção na sua vida nessa noite. E todo aquele povo também viu Davi. Agora, quando Davi, irmãos, vai chegando na sua cidade, entrando na sua cidade, Davi tinha uma esposa chamada Mical, a filha de Saul. E ela desprezou Davi no seu coração. E ela disse para Davi, Davi, você é rei. Não é visto um rei que espia suas vestimentas reais, Davi. Davi fala, mas como eu não adorar pela vontade de Deus, porque a arca está sendo trazida de volta para o meio do povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, irmão? Nós falamos que nós somos adoradores, irmãos. Agora nós falamos que nós somos um povo pentecostal. Mas nós arrumamos muitas formalidades, irmãos. Sabe como, irmãos? Aleluia. Sabe como, irmãos? Aleluia. Só porque nós somos, talvez subimos algum grau a mais na nossa vida espiritual, irmãos. Nós não queremos adorar mais o Senhor. Nós não queremos abrir a boca para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu entendo uma coisa aqui, irmão. Aleluia. Que quando nós éramos pequenininhos, quando nós éramos porteiros, quando nós éramos ainda membros de igreja, quando ainda não sabia nem pregar,